Nós geralmente costumamos dar o nome de desastres eh, como se fossem tragédias, né? A tragédia tem um sentido um pouco diferente, porque para os gregos a tragédia vem do canto, né? Mas principalmente porque na nossa cultura a tragédia é algo irreparável e irreversível, né? Todos nós sabemos que hoje, mais uma vez, ocorreu um desastre provocado por falha humana. Que falha é essa? De alguns técnicos, alguns engenheiros? Falha de manutenção, falha de previsão, falha de cálculos? Talvez seja possível encontrar aí alguma coisa, né? Mas esse tipo de catástrofe, que é outro nome que nós podemos usar também, ganha um outro sentido, uma outra conotação, ganha um sentido emblemático, não é? E por que essas coisas acontecem e vão acontecer com muito mais frequência do que a gente imagina, não é? Isso não tem a ver com a natureza, digamos assim. Isso tem a ver com a intervenção humana sobre a natureza. E por quê? Que ocorre o seguinte: nós estamos extraindo da Terra uma quantidade maior de recursos do que ela pode recuperar dentro do tempo necessário de metabolismo da natureza, não é? Nós estamos produzindo cada vez mais. Essa produção é global. Determinados produtos têm um alcance mundial. E todos nós consumimos esses produtos, né? As grandes corporações, as empresas de ponta, avançam na sua tecnologia de tal maneira que aumenta cada vez mais a capacidade de produzir, produz-se cada vez mais, e os dados mostram o seguinte: estamos produzindo muito, ganhando cada vez menos, e existe uma quantidade de coisas que estão aí e que precisam ser adquiridas e consumidas. Mas, ao invés de haver uma espécie de reflexão e um repensar sobre isso tudo, aumenta ainda mais a pressão para que as empresas, em função das concorrências, aumentem a sua produção. Então, esse processo todo chega lá na base, lá onde se extraem as matérias-primas necessárias para poder produzir tudo aquilo que, de alguma maneira, reflete a abundância de uma sociedade produtora de mercadorias. Ok. Hoje, 16 empresas, ou melhor, 16 corporações das 502 mais poderosas do mundo controlam 100% das commodities.
Commodity é um termo utilizado, né, em inglês para dizer o seguinte: aquele tipo de produto que serve para produzir outras coisas, né? Minério, ferro, ouro, diamante, níquel, petróleo, açúcar, não é? Essas coisas que são produzidas e que servem para produzir outras coisas. Por exemplo, iogurte com açúcar você produz doces, balas, chocolates, bolos, refrigerantes, enfim. Com minério de ferro você produz também aço, produz uma série de produtos. Com o petróleo você produz plásticos, né? Todo esse universo de coisas feitas de plástico, topwares e tudo mais. Então, não há no horizonte a perspectiva de que isso vá diminuir. Então, existe uma pressão sobre as empresas e as corporações que extraem, né, e os recursos da natureza, porque o processo produtivo está numa velocidade cada vez maior, e isso comprime toda a estrutura produtiva, e essa compressão chega na base, chega ali na terra, não é? Então, isso tudo eu considero que é talvez um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando e que reflete, sobretudo, a necessidade de aumentar a produção, atropelar a própria sociedade. Então isso ocorre no Brasil, com o avanço, por exemplo, né, da fronteira agrícola. Isso também ocorre na Venezuela, porque a Venezuela está sendo pressionada exatamente para que o seu governo caia. E por quê? Porque a Venezuela é o país mais rico do ponto de vista de recursos naturais, mais rico até do que o Brasil. Na América Latina, o Brasil fica em segundo lugar, porque não podemos contar só com petróleo. Pois bem, essas catástrofes, elas vão se avolumar. Não há como, a não ser que a sociedade, de maneira geral, compreenda a importância de rever todo o processo produtivo, rever toda a destruição que nós estamos provocando por meio do capitalismo. Há um teórico australiano chamado Paul Gilding. Ele trabalhou durante muito tempo no Greenpeace e depois ele se tornou um pesquisador sobre a questão ambiental e passou a andar pelo mundo inteiro alertando empresários, gestores, administradores, corporações, empresas, políticos. E ele tem acesso também a uma série de dados, ele tem acesso a pesquisas, ele tem acesso a agências que desenvolvem pesquisas há muito tempo, desde a década de 1960, sobre questões ambientais. Uma dessas agências, né, uma das mais célebres, a tradução em português é Rede Global da Pegada Ecológica. Tá? É um grupo de cientistas que desenvolve pesquisas bem aprofundadas em todos os países, né? Então, o seu relatório, o relatório, né, desse grupo, leva em conta a coleta de 5.400 pontos de dados para cada país e a cada ano. Essa turma
Eles calculam quanta terra seria necessária para sustentar nossa economia e estilo de vida. E depois, quanta terra adequada temos à disposição para isso. Analisando a questão globalmente, eles nos mostram quantos planetas precisaríamos para sustentar nossa economia corrente. O quanto a economia ainda pode crescer, se a resposta for menos que um planeta, ou quanto já ultrapassamos nossa capacidade sustentável, se a resposta for mais que um planeta. A resposta em escala global é que em 2000 precisávamos de 140% da Terra disponível, ou de 1,4 planeta, a nossa Terra. Foi exatamente em 1986 que ultrapassamos a capacidade da Terra, e desde então vimos excedendo essa capacidade. Isso significa que estamos exaurindo o nosso planeta e o nosso capital todos os dias apenas para sobreviver. E digo mais, não é uma questão de sobrevivência, porque uma parte da população não tem acesso a todas essas mercadorias. Para fazer sobreviver o próprio capital. Então, minha gente, prestem bem atenção. Nós vamos viver daqui para frente uma série de catástrofes como essa, em todas as partes do planeta, mas principalmente no Brasil, na América Latina. E se o governo Maduro cair, numa velocidade muito maior de depredação e de destruição da Venezuela. E não há santo nisso, viu, gente? China, Índia, Rússia, Estados Unidos, todas as corporações, os bancos financiam esse processo todo. Os seres humanos não têm nenhuma importância nesse processo. Então, nós precisamos compreender que é hora, aliás, já passou da hora há muito tempo, pelo menos há uns 30 anos, que nós deveríamos ter começado um outro tipo de pensamento sobre a sociedade. Que não seja socialismo, que não seja comunismo, não importa. Mas esse modelo, ele não serve. Na verdade, nunca serviu. Só que agora ele coloca em risco a própria humanidade. Coloca em risco a espécie humana. Porque este mesmo autor, Paul Gilde, que tem esse livro, cujo título é A Grande Ruptura, também diz o seguinte: olha, o lance é o seguinte, a natureza não está nem um pouco preocupada se nós vamos permanecer ou se seremos extintos. Se nós formos extintos, dependendo da forma como seremos, é bem possível que depois de alguns milhões de anos a natureza volte a ser o que é. Ela se recupera. Se nós formos extintos, acabou a espécie humana. Então, o que aconteceu hoje vai acontecer. E com muito... e o grau e o potencial de destruição, né, e será imenso. As consequências também não serão só catástrofes locais. Populações inteiras serão deslocadas de um lado para o outro. Catástrofes humanitárias do ponto de vista da alimentação, de moradia, de trabalho. O capitalismo está destruindo a humanidade. E a ascensão desses grupos todos que nós podemos chamar de fascismos, ou de fascismos culturais, ou de regimes ditatoriais, autoritários, neoliberais, etc., etc.,
Isso tudo faz parte de quer dizer, é um conjunto de reações desesperadas para tentar manter algo que é insustentável. Então, vamos pensar sobre isso, porque não há saída. Não há como manter esse grau, não de consumo, esse grau de produção, arrancando tudo aquilo que é possível, sem dar a possibilidade da própria natureza se regenerar. Então, é como uma guerra. Nós estamos perdendo essa guerra. É uma guerra que destrói a nossa existência, a nossa materialidade, nos expulsa dos nossos lugares, das nossas terras e nos abandona à própria sorte. Então, pensemos nisso.